Muito bem, o Senado, como você sabe, ouvinte da Jovem Pan News, vem discutindo aí mudanças nas regras eleitorais, no Código Eleitoral, e entre essas mudanças existe, talvez, quem sabe, né, a proibição da reeleição no Brasil para cargos do Poder Executivo, que quer dizer o seguinte: prefeito, governador, presidente da República não poderiam buscar um segundo mandato, caso essa proposta seja de fato aprovada. Além disso, são discutidas outras alterações, como o aumento no tempo de mandato para esses cargos. Então não teria reeleição, mas você poderia ampliar dos 4 anos atuais para 5 anos. E assim organizar no Brasil uma espécie de eleição geral. A gente encerraria, se essas mudanças forem aprovadas, a lógica de eleição a cada 2 anos, né? Você iria lá de uma vez só, escolheria todos os seus representantes e existiria uma esticada de mandato de 5 anos, 10 para senador, e aí a cada 5 anos, portanto, você faria essa renovação de eleições. Esse é o tema, inclusive, do debate de hoje. A gente quer a sua participação e entender o que você pensa. Vários pontos se apresentam dentro desse tema. Por exemplo, quem defende, né, aponta que talvez o gestor, o político, estivesse mais conectado na sua gestão em fazer um bom trabalho do que ficar pensando em projeto de reeleição. Então, talvez fizesse escolhas técnicas para suas secretarias. Vamos pensar que no caso de um governador, né? Foi eleito governador, vai ter 5 anos para chegar e demonstrar resultados. Então, colocaria lá nomes técnicos, em vez de apadrinhados políticos. Então, isso seria uma das argumentos. Mas quem é contra já diz assim: não, mas daí ele vai pensar num sucessor. Então, de qualquer maneira, esse argumento está invalidado. Vai aparelhar politicamente de qualquer forma, porque estará voltado ali para essa questão. Outro argumento: os brasileiros estão aí cada vez menos interessados em votar, né? As últimas eleições deixaram muito claro o nível de abstenção. Você teve cidades onde o número de pessoas que simplesmente não estavam a fim de votar, nem de justificar, não foram, sabe? Vamos ignorar eleições aqui. Acabou representando mais do que, por exemplo, os votos do candidato que ficou em primeiro lugar. Aqui o Paraná tem vários exemplos em primeiro turno. Curitiba incluindo, né? São as grandes cidades que trouxeram, que são as grandes que fazem segundo turno. Então, será que não teria uma maneira de você despertar? Puxa, não vou votar agora, e aí depois, por 5 anos, eu vou deixar alguém fazer essa escolha. Então, também não seria um argumento positivo? São situações que vão se apresentando. Só para dizer o seguinte, né? O Congresso trabalha lá com uma margem para frente, porque entende que o projeto políticos que já estão em andamento não poderiam ser afetados em relação a isso. E a gente vai desdobrar essa conversa, até porque tem pesquisa recente que mostra que 56% dos brasileiros apoiam fim da reeleição, caso da Genial Quest. Para isso, eu e Camila vamos receber aqui nos estúdios os advogados Leandro Rosa, que é integrante da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná. Oi, Leandro, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Olá, muito prazer, é um prazer conhecê-las aqui agora pessoalmente. Sou ouvinte de vocês e estava curiosíssimo para compartilhar a bancada com vocês e participar desse debate que é efetivamente bastante interessante. Que bom, espero que a gente não tenha decepcionado aqui a expectativa. E também... Obrigada pela audiência, né? Obrigada pela audiência. Quem participa também é Milton César Tomba da Rocha, especialista em Direito Eleitoral e Administrativo. Tudo bem, Milton? Boa tarde. Boa tarde, também um prazer estar aqui, ainda mais com o doutor Leandro, velho amigo aí das brigas eleitorais. Muito bem, eu já vou começar, inclusive, então, né, de imediato, querendo compreender a visão de ambos sobre a questão da reeleição. E aí, reeleição deveria ou não deveria acabar? Olha, na minha opinião, reeleição em si é um instrumento. É um instrumento que não é nem bom nem ruim. É como uma faca que pode ser usada para cortar qualquer coisa de uma maneira simpática ou errada, ela vai lá e mata alguém. Então, nós temos no Brasil a problemática de que o Instituto da Reeleição foi implantado de uma maneira que não funcionou. Aqui, os casos de reeleição, na maior parte das vezes, são associados ao uso abusivo da máquina administrativa, são associados a um conjunto de estratégias que servem para dar protagonismo ao grupo de políticos que está ou no poder buscando a reeleição ou apoiando um grupo novo, porque aquela reeleição arraigou práticas que eles não querem mais tirar dali. Acredito eu que hoje nós precisamos parar com a reeleição, zerar isso e poder avançar. Só vou fazer, um parênteses aqui, porque vai bem nessa linha, exatamente o que disse o Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro, né, presidente que se beneficiou aí dessa reeleição
depois, passados anos. Ele disse, abre aspas, né? Eu era favorável à reeleição, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que nós agravamos uma tendência que é a de abusar do poder, fecha aspas. Vamos ouvir então o Milton também sobre essa questão. Boa tarde novamente. Lá em 97, quando veio a emenda da reeleição, eu era contra. Relativamente jovem. E aí eu vi uma entrevista do Gabeira dizendo o seguinte: a reeleição ela vai premiar o bom gestor e, de certa forma, vai, entre aspas, castigar o mau gestor. Eu continuei contra, mas hoje, passados aí quase 30 anos, eu sou favorável. Porque aquilo que o Gabeira disse lá em 97, me parece que de fato acontece. O bom gestor é reeleito e o mau gestor não é reeleito. 98 é a primeira reeleição, né? A primeira eleição com reeleição. Rio Grande do Sul não reelege o governador, Santa Catarina não reelege, Paraná elege o Lerner, reelege, São Paulo reelege o Covas, Minas não reelege vou o colocar governador uma pimenta aqui. E Rio de Janeiro não elege. Posso, que é o seguinte, a gente teve as últimas eleições municipais uma taxa mais de 80% de reeleição. Então isso quer dizer que os gestores municipais foram muito bem, ou então que a máquina pública pode contribuir para uma eleição? Vou só acrescentar aqui então já nessa pergunta, Rafa, porque a questão do fundo das emendas parlamentares foi muito determinante para isso, porque quando a gente olha para esse mapa a gente percebe que é justamente onde mais recursos foram investidos que a gente conseguiu essa taxa de reeleição, ou seja, as próprias reformas ali eleitorais, aquelas mudanças que eles fazem às vésperas de cada eleição, parece que contribuiu para esse índice que a Rafa pontuou. Olha, aí eu vou pensar na resposta de vocês, mas antes vou dar uma cutucada no meu parceiro, o Milton. Veja, toda vez que ele falou, e no que ele falou há lógica, ele falou, vai premiar o administrador que foi bem, vai afastar o que foi mal. O problema é que nós estamos falando de políticas públicas, não de pessoa. A administração pública é um conjunto de políticas que visa priorizar o interesse pessoal. Se a gente estiver dependendo de um salvador da pátria para ser ungido e premiar com uma boa gestão, ou a gente der muito azar de pegar um cara que não vale nada e fizer uma péssima gestão, me parece um vale-tudo que é inapropriado para a defesa do interesse público. Então, é melhor imaginar que nós traremos institutos bem democraticamente sólidos, que tenham projetos de políticas públicas de longo prazo, independentemente da pessoa que está executando. E me parece que a necessidade de troca é justamente para que a gente tenha partidos, que na verdade são, então, os grupos que assumiriam esta frente, que construiriam efetivamente quadros necessários a gerir bem a máquina pública. E daí, você falou das emendas. Nós temos esse problema. Sintomaticamente, a opinião pública é bombada para cima de um problema, a gente foca só nele e pensa que resolvendo aquele problema acerta todo o conjunto da obra. Na verdade, essa discussão apressada do extinguir a eleição, onde colocaram uma jabuticaba absurda, todo mundo que estuda direito eleitoral sabe do risco que é a unificação de eleições, o perigo, o problema que é. Nós estamos discutindo isso a toque de caixa para implantar em 2034, não precisava então ser tão rápido assim, e nós estamos esquecendo que uma reforminha não contribui para corrigir a máquina por inteiro, que demanda uma reforma conjunta, pensada, cronologicamente estruturada e discutida, esse é o ponto fundamental, com todos os setores da sociedade, porque só quando a gente discute com todo mundo que participa da execução e do problema, depois se der, é que a solução sai com legitimidade para cada um de nós querermos fazer parte da solução e enfrentarmos as consequências do problema. Essa pressa não ajuda em nada. E mudar uma coisinha aqui só aumenta a distância, o déficit de credibilidade que a nossa participação política tem hoje, infelizmente,
o povo cada vez mais distante das decisões políticas. Eu quero ouvir então o Milton César Tumba da Rocha e sobre toda essa fala que a gente ouviu do Leandro Rosa, já olhando para o que está em discussão então no Congresso. Quais são os pontos, o que na visão do senhor é prejudicial e pode ser problemático nesse projeto que está em tramitação, caso ele seja aprovado? Eu vou começar aqui com o que eu e o Leandro temos de convergência. Unificação de eleição, sou contra. Penso que não faz sentido, posso até desenvolver um pouco melhor. Mas eu queria voltar aqui à fala do Leandro e dizer o seguinte. No Brasil, e não sei em outros países, mas no Brasil, a gente tem uma carência muito grande de lideranças no setor público. E no setor privado também. Né? A gente não estuda isso, né, Leandro? Mas imagino que as grandes empresas, as grandes corporações privadas do Brasil também enfrentam essa falta de lideranças. Concordo com o Leandro quando ele diz o que está em jogo no mandato é um projeto político, é um projeto de gestão, é um projeto de longo prazo. Mas felizmente ou infelizmente, nós temos que ter uma liderança ali, alguém que toque o barco, que assuma o leme. É o prefeito, é o governador, é o presidente. Então eu penso que se esse gestor está, não estou personalizando, mas se esse gestor está tendo uma boa atuação, está fazendo ali uma boa gestão, não tem por que impedi-lo, ao final de 4 ou de 5 anos, de tentar uma reeleição. Em relação à questão do abuso da máquina pública para beneficiar um candidato, sendo o chefe do executivo candidato ou não à reeleição, esse abuso pode acontecer. Se a gente pegar uma decisão recente agora, uma decisão monocrática, ainda vai ser julgada pelo pleno do TSE, em Santa Rosa, lá em 2020, o prefeito, ele não era candidato à reeleição, ele não podia disputar a eleição, mas ele abusou da máquina pública em conluio com a empresa privada para eleger o prefeito lá em 2020 e agora houve então a cassação do mandato, que já nem existe mais, ficou só a questão da inelegibilidade de quem participou disso daí. Então, talvez a reeleição tenha agravado esse uso da máquina pública que sempre existiu. Antes de 97 existia, depois de 97 continuou existindo, mas não acho que apenas isso justifique você não permitir o prêmio, né, a premiação de um gestor que durante 4 anos fez um bom mandato. A gente viu, por exemplo, no fim do mandato ali do Bolsonaro, a edição de uma PEC com uma série de medidas que o Congresso, a opinião pública em Brasília, principalmente quem cobria ali a política, era de que financiava, de fato, uma tentativa de reeleição. E a gente sabe que, diante do sistema atual, podemos esperar algo similar de Lula numa tentativa de reeleição. Existem outros caminhos que a gente possa utilizar para tentar barrar? Existem leis, né? Existe já uma proibição, mas a gente vê que eles encontram ali algumas saídas. Tem como a gente, de alguma forma, assegurar, de fato, que essa máquina não vai ser usada de uma forma abusiva por quem está no poder para essa manutenção? Você fala da emenda que ganhou um apelido curioso, foi a emenda kamikaze. Isso. Veja que interessante. Tem solução? Tem. A solução é velha e conhecida. Educação. Educação, inclusive cívica. Eu dou aula de direito eleitoral em alguns cursos, em algumas entidades, e lá na ESA, como o Milton também. É interessantíssimo como hoje a juventude está desapegada das soluções de diálogo e de aprimoramento da qualidade da democracia. E quando essa proximidade, essa simpatia, ela não existe, qualquer coisa serve para atrair a atenção daqueles que estão disponíveis para trocar o voto por qualquer tipo de benefício, favor ou coisas assim. Você falava agora há pouco das emendas e ela falava agora há pouquinho também de quantas pessoas foram reeleitas. A verdade que a gente tem que discutir é a concentração excessiva de poder que foi dado na mão do legislativo por meio dessas emendas. Olha essa tal de emenda Pix, um cheque em banco para dar para lá e para cá. Então, hoje, não é o executivo que executa e que comanda o orçamento que tem, na verdade, grosso modo, o comando na mão. Esse pessoal que está lá com um monte de emenda direciona onde eles quiserem, concentram recursos e fazem
aqueles que eles apoiam para a reeleição serem os grandes salvadores da pátria com o orçamento. A distorção do poder é gritante. E isso a gente só resolve acreditando na educação, inclusive cívica, para que todo mundo se preocupe com o aprimoramento da qualidade da democracia. Milton, eu vou até trazer aqui para essa discussão um outro aspecto que não é esse que a gente está discutindo, mas que tem alguma certa relação, que é também uma discussão muito preliminar que aconteceu em Brasília e que a gente não pode aqui descartar de que venha de volta, né, à pauta diante desse cenário, que é você mudar o sistema para um sistema parlamentarista, dado que o Congresso tem acumulado todo esse poder, eu diria que a partir de 2015, principalmente com Eduardo Cunha, né? Você acredita que existem outras soluções para que a gente tenha, quem sabe, uma harmonia melhor entre os poderes ou governabilidade para quem quer que seja eleito presidente hoje? A respeito do parlamentarismo, eu costumo dizer que eu sou parlamentarista, votei no plebiscito em 93 pelo parlamentarismo, mas primeiro que o Brasil em 2 momentos disse não ao parlamentarismo. Então eu acho que não faria sentido hoje a gente voltar a discutir um parlamentarismo. Concordo com o Leandro, como ele diz o seguinte: o Congresso Nacional, principalmente no governo passado, passou a gerir o orçamento. Essa é a grande verdade. Hoje em Brasília, Leandro, o que se fala é que tem ali algo em torno de 50 deputados que controlam o orçamento. Isso é terrível, porque quem escolhe política pública é o executivo, que foi eleito com a proposta para isso, né? A questão da governabilidade. Hoje nós temos muitos partidos no Brasil. Isso não é uma crítica, acho que isso não é bom ou ruim a priori, mas nós temos de fato uma dificuldade de governabilidade. Hoje o Congresso Nacional, os 2 últimos governos, talvez começou com a presidenta Dilma, não formam uma maioria sólida no Congresso, porque se você tem uma maioria sólida, não estou dizendo aqui para comprar voto, para, enfim, aprovar qualquer coisa, mas você precisa de uma maioria sólida no Congresso que te dê governabilidade, para você não precisar negociar caso a caso. E me parece que desde o segundo governo Dilma, isso não tem. Bolsonaro também não teve maioria sólida no Congresso. O presidente Lula também não tem. E isso dificulta sobremaneira a governabilidade. O que me parece razoável, e aí não é uma questão jurídica, mas é uma questão política, seria a eleição de um presidente com um grupo político que formasse uma maioria estável no Congresso para que ele pudesse tocar o seu projeto de governo. Mas aí não é uma questão jurídica, é uma questão política, e me parece que o próximo presidente a ser eleito, seja de qual grupo político for, também não vai levar essa maioria, vai sempre depender daquilo que a gente chama de centrão, de uma forma pejorativa. Eu particularmente não vejo, não chamo centrão de uma forma pejorativa, mas é um nome que são eles que garantem a governabilidade, no fim das contas. É um preço talvez um pouco alto. A gente sabe que a pressa na discussão que o Leandro Rosa bem trouxe ali logo no início dessa participação aqui no RIC Notícias Opinião se deve justamente ao fato de que a gente tem eleições à vista em 2026. E o curioso dessas próximas eleições é que, numa reedição do que a gente viu em 2018, você tem um dos principais players pensando ainda num país, de certa forma, polarizado, fora das eleições, o Bolsonaro que está inelegível, e a possibilidade de que Lula, o atual presidente, vá à reeleição, com chances, inclusive, de ser reeleito, como a gente mostrou ontem numa nova pesquisa do Datafolha, em que ele vence ali, numa margem ainda apertada, mas praticamente em todos os cenários dessa pesquisa em específico. Ou seja, existe uma preocupação de que você tenha um 4º mandato, que é algo, acho que inédito também no Brasil, de um presidente. Essa pressa toda, né? Esse cenário que a gente tem diante, o que a gente pode fazer aqui de futurologia? O que vocês diriam que o Congresso tende a aprovar e quais são as preocupações de olho em 2026? Leandro. Olha, eu acredito que nós antecipamos demais esse debate. Isso fez a polarização não deixar um debate claro, frutífero e limpo vir à tona. A gente continua brigando pelas mesmas bandeiras da eleição passada, infelizmente, num debate polarizado. E claro que, então, a preocupação de um grupo que não está no poder é tentar derrubar o que está, e o que está lá quer fazer só isso, ficar no poder.
é lamentável, nada foi inovado. Então, hoje eu não vejo ferramental nenhum disponível para afastar esta polarização e abrir espaço para adoção de priorizações do interesse público. Veja que o orçamento nosso desse ano foi destravado há um mês atrás. A gente ficou quase meio ano sem ter o orçamento aberto. Nós estamos agora discutindo num cenário muito grande esta emenda que está em discussão para o fim da reeleição, que, como eu disse, eu defendo, está vindo com um monte de consequências embutidas, por exemplo, do caos entre quantidade de anos para cada um dos mandatos até chegar em 2034 para unificação, que é tudo diferenciado. E isso dominou a pauta. Então, nós hoje não temos um ferramental para tentar, de uma maneira que priorize o interesse público e a melhoria da qualidade da democracia, não ficarmos vertidos, todos focados em saber: a esquerda terá o 4º mandato, ou a direita vai conseguir fazer o Bolsonaro ser o candidato, e se não for, quem vem em nome dele? Porque a discussão é essa ainda. Se ele não puder, quem vem em nome dele? Isso é pouco demais para a grandiosidade do país e, sobretudo, para a quantidade de problemas que a gente tem para contingenciar. O que a gente pode dizer aí desse cenário? Qual a sua futurologia, Milton? Bom, primeiro que eu sou um pouco cético se essa reforma será aprovada até o final de setembro, né? Nós estamos em estamos em junho. O Congresso para em junho por conta das festas juninas. Aí julho é recesso, aí vem agosto. Então primeiramente eu sou um pouco cético em relação a isso, se vai ser aprovado ou não, né? Essa é uma questão. A segunda questão e aí eu concordo com o Leandro, a discussão a princípio era acabar ou não com a reeleição. É uma discussão válida, né? Eu particularmente defendo que continue como com eleições intercaladas, né? Não dá para juntar tudo. Vai chegar um momento ali que a gente vai 7 ou 9 votos, vereador, prefeito, deputado, senador. E aí o que acontece? Como esse tempo é curto, a discussão é mal feita, né? Então é bastante mal feita. Quanto a essa questão, a eleição no ano que vem, de certa forma, vai repetir 18, vai repetir 22. 2 grupos políticos antagônicos, cada um defendendo o seu projeto de governo, o que particularmente não sei se é ruim também, né? De repente é até bom que o Brasil se coloque, como é os Estados Unidos, republicano, democrata, alternância de poder e assim por diante, né? Mas, de qualquer forma, vai haver essa reprodução e, como você colocou, um dos candidatos, né, com uma votação, uma intenção de voto razoável, até vai estar fora do jogo. Isso aí é inevitável. Como que ele vai se comportar? Vai lançar a candidatura dele para forçar a barra e depois trocar no último momento? A gente não sabe. Aí realmente não dá para saber qual que vai ser o posicionamento desse grupo político. E se a gente pensar nesse histórico de eleições polarizadas que a gente tem visto no país ao longo dos últimos anos, das últimas eleições, muito centrado em alguns nomes. Vou falar aqui nominalmente, né? Lula no campo da esquerda, sem ter muitas opções de sucessão caso não vá à reeleição, e Bolsonaro no campo da direita. A gente volta para aquela discussão da educação. Nosso tempo está chegando aqui ao finzinho. Então, para o eleitor que ainda não conseguiu se decidir se é a favor ou contra essa PEC, então, que prevê o fim da reeleição. E aqui a gente está fazendo ainda discussão, né, de governador, de senador e de presidente, mas tem ainda uma discussão ou uma pesquisa que demonstra que a população também está de olho nos cargos ali do legislativo. O que essas pessoas devem levar em consideração, em conta, antes de formar, de fato, uma opinião e cobrar aí um movimento por parte do Congresso? Olha, da minha ótica, as pessoas têm que, a priori, se informar. É fundamental. Eu
que defendo a reeleição, acho que esta emenda, tal como ela está, ela não pode passar, porque ela está embutindo outros assuntos, como a unificação, que vai fazer a gente votar em 9 candidatos no dia da eleição. É um negócio absurdo. E outra, fazendo a gente votar em 9 candidatos, a gente vai pensar em presidente, governador. Sabe como é que a gente vai conseguir pensar nos problemas das políticas municipais? Não vai sobrar espaço. A gente vai quase que aniquilar o espaço municipalista. Então, eu que acredito na educação, penso que cada um de nós tem obrigação de estudar a emenda 12/2022, está disponível na internet, ler e infernizar a vida dos nossos representantes, senadores e deputados, que seja através de e-mail, mas dizendo como a gente pensa e sugerindo uma linha de voto para que isso seja como um hábito e que não venha a reproduzir erros que nós cometemos no passado. Milton. Também acredito muito na educação, já fui professor durante um tempo, agora eu parei. Mas assim, quanto mais informação o eleitor, ou o cidadão de uma maneira geral tiver, mais racional, mais adequada vai ser a sua escolha. Infelizmente, o debate hoje é muito raso. Muitas pessoas que não leram o projeto acabam fazendo crítico, acabam fazendo elogios. Então, acho que o primeiro ponto é conhecer o que está em jogo. E segundo ponto, acho que vale a pena, nós já temos aí quase 30 anos de reeleição, fazer essa análise. A reeleição de 98 para cá foi bom ou foi ruim? Eu particularmente entendo que foi bom. Eu entendo que a reeleição ela traz essa possibilidade, coloca na mão do eleitor, embora a cada 4 anos, a possibilidade de dizer esse grupo político, esse candidato ou candidata vai ficar ou não. Até porque no legislativo a gente já faz reeleição. Nós temos deputados federais, estaduais, senadores, vereadores principalmente, que exercem mandato há 30 anos. No caso de senador, em São Paulo, Eduardo Suplicy teve 3 mandatos seguidos, são 24 anos. Então, no legislativo, eu sei que a lógica é diferente, ele não executa, mas nós temos a reeleição. Por que não no executivo? E aí, obviamente, cada cidadão, tendo esse acesso à informação, fazendo esse, digamos, inventário do que já passou, concordo com o Leandro, fazer contato com o seu deputado, com o seu senador, para que esses deputados e senadores votem de acordo com o que os seus eleitores estão pedindo, estão reproduzindo dentro desse contexto de reeleição. Desculpe, eu vou atalhar a conversa só para lembrar, a gente fica falando de reeleição, é bom, não é bom, fica ou não fica. Eu estou lembrando, se reeleição fosse bom, quando foram propor lá a emenda 1697 para aprovar, não precisava que o grupo que queria tivesse soltado, por exemplo, R$200 mil lá pro Rony Von Santiago não cantor, e pro João né? Maia, para eles votarem a favor. A prática já indica o caminho, não tem como ser da maneira como está. Mas aí teríamos que encontrar um caminho, é por isso que a gente traz especialistas aqui, tenta discutir isso de uma forma mais aprofundada para munir vocês, claro, dessas informações. O nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu agradeço imensamente a participação dos advogados Leandro Rosa, que é membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui do Paraná, e também o Milton César Tomba da Rocha, que é especialista em Direito Eleitoral e Administrativo. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui conversando com o Leandro. Foi um prazer conhecê-los pessoalmente e reencontrar o meu companheiro Milton. E você viu que a gente não chegou nem perto de exaurir aí esse assunto. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação na segunda hora do RIC Notícias Opinião. Te convido, enquanto isso, a votar na nossa enquete. Deixa lá a sua participação. Até já. Você está ouvindo na Jovem Pan News RIC Notícias.